Oi gente, como vocês estão? Mais um vídeo aqui pra vocês. Tenho gostado muito mesmo de ver os comentários de vocês. Então deixo aqui meu incentivo a vocês comentarem mesmo se fez sentido alguma coisa, o que Deus falou no coração de vocês, o que vocês têm vivido. Porque eu amo essa troca, é o que me incentiva a estar aqui conversando com vocês, sabe? Eu acho que esse espaço, ele precisa ser um espaço de conversa, de troca, sabe? Porque eu aprendo muito com vocês, aprendo muito assistindo o que Deus tem feito na vida de vocês também, sabe? E fiquei muito feliz de ver, assim, os comentários dos últimos 2 vídeos. Mas aqui no canal tem vários vídeos. Eu também tenho um canal de podcast só meu, então tem vários assuntos que é só eu falando, né? Tem também o Senhor Sarah Bember no Spotify, mas não tem vídeo, é só áudio mesmo. Tá no Spotify? Tá. Enfim, acho que todas as plataformas de streaming, assim. Mas enfim, hoje eu queria muito trazer pra vocês algo que tem sido muito recorrente na minha vida, né, gente? Que é mudança de igreja. Então, assim, quando eu era mais jovem, né, lá nos meus 15 anos e tal, em toda a minha jornada com os meus pais são cristãos também, eu nasci em berço evangélico e tal. Gente, o que eu mais fiz na minha vida foi mudar de igreja. Então, assim, tem uma coisa que eu entendo, é de mudar de igreja. E assim, vou dizer pra vocês que é muito interessante ver como a gente aprende a receita de como se adaptar, de como entrar no esquema, né, de uma igreja nova. Então, quando eu casei com o Vitor, eu tava numa época sem igreja nenhuma, eu e minha família, e eu era, assim, envolvida com o Dunamis, então eu fazia parte do movimento. Eu tinha um Pockets, que era tipo uma célula, assim, na faculdade. E eu sabia que quando a gente casasse, em 2019, né, eu viria pra cá e a gente faria parte da igreja dos meus sogros, né, o qual o Vitor liderava os jovens. Então eu sabia que era essa vida que me aguardava e eu tava ansiosa pra viver isso e tudo mais. Eu casei com 22, 23 anos. Minha cabeça tinha muita expectativa, assim, de como seria viver essa vida à frente de um ministério e tudo mais, coisa que eu ainda não tinha vivido. E foi muito especial, foi muito desafiador. Só que, assim, a minha cabeça, minha saúde mental tava muito mal mesmo. Eu fui impactada, assim, por várias dinâmicas de relacionamento que me destruíram mesmo, e hoje eu vivo sequelas dessas dinâmicas até hoje, assim. Ainda continua sendo tema de terapia pra mim. E na época, assim, eu comecei a ter muitos surtos, muitas dificuldades. E eu entrei... Hoje eu vejo que eu tava depressiva, mas eu não fui lidar com isso. E eu só fui lidando, tentando lidar com as coisas. E fui tentando viver a vida, sabe? E tentando cuidar dos outros, olha só, né? E, gente, em 2022 a gente foi ordenado pastor. E hoje eu vejo, assim, o privilégio e a honra que foi, sabe, receber essa unção, essa consagração. E isso mudou muito a nossa vida mesmo, sabe? Nosso entendimento ministerial mesmo e tudo mais. E principalmente o meu posicionamento diante da comunidade. E ali na Jardim a gente foi fazendo o nosso melhor e tudo mais. E a gente sentia muita falta de ter uma dinâmica fora do contexto familiar. Então, desde antes da gente casar, eu e o Vitor, a gente falava sobre isso, sobre passar um tempo fora, sobre passar um tempo debaixo de uma outra liderança e tudo mais. E mesmo que os meus sogros sejam incríveis, pessoas que amam muito Jesus, extremamente
tementes ao Senhor. A dinâmica familiar, ela acaba influenciando muito, né? Então é muito difícil você ser pastoreado, assim, de modo imparcial, né? Ou até mesmo no nosso casamento, na nossa intimidade. Então a gente desejava isso. Então, em 2023... Meu Deus, não me lembro. A gente foi consagrado 22 ou 21? Não lembro agora, hein? Acho que foi 21, tá? Tô pensando aqui, acho que foi 21. Porque daí foi em 23 que a gente decidiu ir pra Balneário. Porque a gente já tava morando com os meus sogros, então a gente tava assim, num período de decisão. Ou a gente comprava uma casa, ou a gente realmente tava desejoso de passar um tempo fora. Na minha cabeça, a gente ia para os Estados Unidos, né? E até o Vitor fez uma viagem com os nossos antigos pastores, né? O João, para os Estados Unidos. E a minha expectativa era da gente ir para lá, para os Estados Unidos. Só que nessa conversa, a gente sentiu de realmente ir para a igreja do João, que é a meta, lá em Balneário. Eu cresci lá, né? E a gente já conhecia o João e a Rebeca de muitos anos. Toda a liderança, na verdade, da meta, né? O Naninho e tudo mais, essas pessoas que fazem parte hoje ali do presbitério. E então, são pessoas que a gente já confiava muito, já tinha um vínculo, sabe? E que a gente sabia que seria um tempo de aprendizado ali com eles. E a gente começou também a se enviesar mais na questão de uma teologia mais reformada, calvinista, coisas que a gente ainda não era. A gente não tinha nenhuma clareza teológica antes e tal. Então a gente queria estar debaixo de algo mais reformado, né? Numa igreja mais reformada e tudo mais. E como o trabalho do Vitor era, como é que fala? Híbrido. Então ele tinha de contrato que tá presencial lá na empresa uma vez por semana, ou seja, 4 vezes mensalmente. Então tava tranquilo, uma vez por mês ele viria para São Paulo, ficaria esses 4 dias na empresa e voltaria para Balneário. E lá eu tô perto da minha família, né? Minha mãe mora lá, meu irmão e tudo mais. Hoje, lá na meta, tá minhas 2 madrinhas de casamento, as minhas amigas mais antigas da vida estão lá, que é a Júlia e a Vitória. Então assim, eu já conheci a Rebeca. Então tudo foi, sabe, contribuindo pra gente estar indo pra lá. Só que foi muito diferente estar numa igreja nova, sendo vindo de uma liderança, né? Estávamos liderando algo e a gente foi pra não ser nada. E também onde a gente não tinha uma dinâmica de influência familiar, né? Então, sem ser nepo babies, entendeu? Só que ao mesmo tempo, isso trouxe muita liberdade pra gente. Porque quando você tá na liderança, o seu tempo ele precisa ser muito bem organizado e intencional. Então, com as pessoas que vocês estão, você tem muitas demandas, muitas responsabilidades. Então, tudo tem que ser muito minuciosamente organizado, porque já existe muita cobrança de você estar muito perto das pessoas, mas você também carrega muitas responsabilidades. Então, assim, é bastante coisa pra você manejar. E a gente foi pro balneário realmente pra ter esse tempo de descanso, pra gente ter esse tempo de, tipo assim, pegar mais leve e olhar pra dentro, olhar pra nossa cultura familiar, pro nosso casamento, ser cuidados. Então, assim, foi uma mistura de algo novo, meu Deus, quem eu sou, como eu sou diante disso, mas também de uma liberdade, de uma leveza, sabe? E a gente aprendeu de uma maneira muito legal. E eu acho que eu vou carregar isso por toda a minha vida, assim. O fato de servir as pessoas sem esperar nada em troca, sabe? Esses 2 últimos anos na Jardim foi muito uma jornada de aprender isso. Porque o pastoreio, ele carrega um fardo
que é muitas vezes você plantar em terra estéril, ou em terra que você não vai ver florescer, ou seja, você não vai usufruir do fruto disso. Então você imagina amar uma pessoa, amar uma comunidade e só receber cobrança, só receber crítica. Então assim, não era o caso, não era só isso, né? Mas em maior parte era, né? A gente dava o nosso melhor e tal, e ainda assim era tudo muito difícil, porque é a vida do pastor. O pastor é assim, você pode estar na igreja mais saudável do mundo, é assim. Só que eu custei a entender que isso não é o fardo, isso é o privilégio. E no nosso último ano na Jardim, liderando o Ministério de Jovens, o Zera, foi um ano que o Senhor me constrangeu plenamente. O Senhor falou assim: você não aprendeu a amar as minhas ovelhas. Você está querendo que as minhas ovelhas não se comportem como ovelhas. Então, minha filha, você pastoreia não por causa deles, não porque porque eles vão te dar algo em troca, mas porque você precisa disso. É como se um médico quisesse ser médico para ficar recebendo gratidão. Não, médico é médico porque ele tem ele precisa ser médico, porque lá quando ele era uma criança, ele desejou, aquilo é o sonho dele. Não é o sonho do paciente ter um médico, é o sonho do médico ser um médico. E quando eu entendi isso, a minha dinâmica com a igreja, ela foi muito impactada, porque eu olhei para o Senhor e eu vi nele o exemplo do que ser, de como ser noiva, de como ser igreja. Porque a gente olha para a igreja pensando no que ela pode nos dar, né? Nos amigos que a gente vai receber, no cuidado que a gente vai receber, na atenção, na plataforma que a gente vai ter para o nosso ministério, para os nossos sonhos, nossos projetos. Mas eu tive que entender que eu precisava me despir de toda a expectativa e me vestir de toda a responsabilidade diante da comunidade. Então, quando a gente foi pra meta, eu falei assim: amor, falei pro Victor, né, amor, eu não tenho expectativas assim da gente criar grandes amizades e tal, mas eu quero tanto servir a meta, eu quero tanto servir a igreja. E eu não tô falando de servir no púlpito, tô dizendo de servir, de amar mesmo, de servir fazendo um bolo, de sentando, conversando, de tendo espaço seguro para as pessoas, de falar: vem cá, deixa eu te servir, deixa eu te amar, sabe? E a gente e eu fui muito com esse coração de realmente servir, de amar aquela comunidade. Eu olhava pra meta e eu falava assim: meu, que vontade de amar esse povo, de estar junto desse povo. E assim o fizemos. Desde o dia que a gente chegou, a gente se esforçou ao máximo para ter na nossa casa um ambiente de acolhimento, um ambiente de lugar seguro, de conversa, vulnerabilidade, de conexão, de amizade. Tanto que isso foi o que mais curou a minha saúde emocional, sabe? Isso trouxe um tremendo bálsamo pra mim, porque eu nunca vivi comunidade em outro lugar como eu vivi ali na meta, sabe? Os amigos que eu fiz, é realmente uma família que eu construí. Eu até me emociono. Tipo, quando eu me posicionei em amar as pessoas sem esperar nada delas, foi quando eu fui surpreendida com o amor delas. E eu acho que isso deixa tudo muito mais bonito. Quando você espera o amor e você o recebe, não é mais que obrigação, você já estava esperando. Agora, quando você não espera e você o recebe, uau, é como uma declaração de amor repentina, é como algo que te surpreende e aquilo, sabe, tem um peso diferente, um brilho diferente, entende? E
E foi assim o nosso tempo na meta. Foi assim. Foi um tempo de pegar mais leve, de mais lentidão, mas foi realmente um tempo de testemunhar de que quando a gente está numa igreja, a nossa maior preocupação não deve ser o que aquela igreja vai nos dar ou nos oferecer. A gente tem que se preocupar com isso é importante, mas não deve ser a maior preocupação. A maior preocupação e o maior desejo tem que ser servir aquela igreja, amar aquele povo, aquela comunidade, ser vida para as pessoas daquela comunidade. O que eu posso derramar nesse lugar? E assim, não num lugar de tipo... E eu espero que você entenda isso, não num lugar de... Uou, eu sou tão incrível que eu vou chegar naquela igreja e eu vou derramar tanto sobre aquelas pessoas. Gente, em nome de Jesus, não é isso. É no sentido de humildade. É no sentido de eu quero lavar os pés dessas pessoas. Eu quero ser digna de desatar as correias desses pés. Eu quero que a minha casa seja um lugar seguro, aconchegante para essas pessoas. Porque essa é a nossa missão como igreja. Zelar pelo corpo. Por isso que foi tão difícil para mim ir embora, né? Voltar. Gente, tá escuro aqui, peraí. Alexa, bom dia. Não adiantou nada. Alexa, ligar todas as lâmpadas. Deu um charme, mas ajudar mesmo que é bom nada. Amém, gente. E foi muito difícil me despedir de lá porque a gente tinha muito vínculo e foi um bálsamo assim na nossa vida. Foi muito importante pra gente. E agora, estando aqui na Big Home, a gente tem tido esse mesmo posicionamento de coração, né? A gente tá aqui já há uns 2 meses só. E, parece que a gente tá há 1 ano aqui. Porque a cultura da igreja, ela responde muito ativamente a isso. A esse lugar de serviço, esse lugar de amor, esse lugar de família, de comunidade. Cara, muito bom. Tem sido muito incrível. E é engraçado porque tem suscitado tantas coisas boas no meu coração, sabe? E eu tava lendo João 2 esses dias, acho que 2 dias atrás. E é a passagem em que Jesus faz, se eu não me engano, o milagre do vinho. E vai indo, né, no decorrer do capítulo e tal. E daí do vinho, sei que lá, acontece as coisas, Jesus vai pro templo. E lá ele encontra os vendedores, aquela feira rolando no meio do templo. E Jesus vem com o chicote e pei em todo mundo e tal. E existe ali uma passagem que fala assim: e se cumpriu o que foi dito, que o profeta disse, disse, que o zelo da sua casa me devorará. E sabe, quando Jesus ele vai e ele protege o templo dessa maneira, e ele depois fala que o templo vai ser destruído em 3 dias, reconstruído, falando do seu próprio corpo, e você lê isso, que isso tudo aponta para o zelo pela sua casa me devorará. Você vê que esse zelo pela casa não é só sobre um templo físico, mas é sobre um zelo ao corpo do próprio Cristo. Entende isso? Tanto que isso pesa. Você não está falando da sua igreja, de uma placa, você está falando do corpo do seu Salvador, do seu amado, do seu noivo. E quando a gente vai ver a passagem em que se fala do zelo, o zelo da sua casa me devorará. Isso é muito profundo, me devorará. A gente vai ver que é no Salmos 69, se eu não me engano. E lá
O salmista, ele tá choramingando a alma dele sobre os pecados e as vergonhas dele. E ele então, preocupado que a vergonha dele impacte os seus irmãos, ele fala que o zelo da sua casa me devore, porque isso é o reflexo de uma preocupação do impacto da sua conduta no corpo de Cristo. Meu Deus, isso tudo fala para mim de uma necessidade, de uma consciência e de uma responsabilidade que a gente não tem tido. Toda vez que eu abro caixinha no Instagram, gente, para falar disso, o mesmo ponto de sempre: eu não tenho amigos, as pessoas na igreja não são meus amigos, ninguém gosta de mim, não consigo fazer, eu me esforço. Cara, você só tá preocupado com a recompensa. Você só tá preocupado, e assim, é válido esse sentimento de se sentir isolado e desconectado. É muito ruim. Eu sei o que é. Meu tempo aqui em São Paulo foi de muita solidão. E eu sei a marca que isso deixa na gente. Mas hoje eu quero realmente, assim, te trazer a consciência de que a nossa conduta diante da comunidade, a maneira como a gente age sobre a nossa responsabilidade em servir as pessoas, ela precisa estar desvinculada da recompensa. Entende? Eu preciso que você entenda isso de uma maneira muito vulnerável, gente. Porque todas as vezes em que eu me posicionei dentro da comunidade, preocupada porque eu preciso de amigos, porque eu preciso não sei o que lá, porque essa igreja vai ser boa pra mim, tal, eu só me lasquei. Esse tipo de postura, quando você deixa de se preocupar com a recompensa, você se protege, você guarda o seu coração de se frustrar. Porque quando a gente é plantado numa igreja, dentro de uma igreja, ela é por um propósito relacionado ao corpo de Cristo, aos planos do Senhor para aquela comunidade num geral. E a gente só tá preocupado com as nossas necessidades, com os nossos objetivos dentro daquela comunidade. Mas Camille tá dizendo que querer ter amigos é ruim e tal. Existe uma diferença muito grande em querer e priorizar. Então a gente quer muitas coisas. Gente, eu quero muitas coisas, nem te conto. Eu quero muitas coisas. Mas nem tudo é prioridade. Então, assim, quando a gente se liga disso, as coisas ficam muito mais leves. E a gente deixa de ser um fardo para a comunidade. Porque quando a gente tem esse discurso de que a comunidade precisa nos servir, os nossos pastores precisam saciar as nossas carências, todo mundo tem que ter café com a gente, todo mundo tem que ser nosso amigo, todo mundo tem a obrigação de nos amar, de nos querer por perto, a gente se torna fardo na vida das pessoas. A gente precisa realmente se posicionar como refresco na vida das pessoas. Ser intencional em orar e falar assim: Senhor, de quem que eu preciso me aproximar? Porque vai tentar você ser amigo de todo mundo, você não vai ser amigo de ninguém. Você vai ter que gostar de todos os tipos de música, se vestir de todos os jeitos para você se adaptar a todas as panelinhas que existem na igreja. Não faz sentido. Peça pro Senhor para que você seja, eu falei isso no último vídeo, para que você seja fogueira na vida das pessoas, para que você aqueça os outros, ao invés de ser fardo, ser aquela coberta que joga em cima do fogo e apaga. Com mais leveza, com mais calma. Se tá te doendo, ora
Ora, fala assim: Senhor, se é pra eu me manter aqui em comunidade, me ensina a amar essa comunidade. Me ensina aonde servir, aonde eu me encaixo, aonde eu serei necessária. Sabe, essas coisas mudam a nossa perspectiva e deixa tudo mais leve e protege o nosso coração de sermos feridos. Hoje a gente vê tanta denúncia, né, sobre abuso espiritual e tudo mais. E todo abuso, ele tá relacionado a um vulnerável. E a gente tem se colocado vulnerável também. É importante que a gente também saiba se retirar dessa dinâmica. Ter bons olhos para identificar os abusos de liderança, os abusos de poder. E também não nos colocar mais vulneráveis, tão carentes, tão desesperados, que qualquer palavrinha doce no nosso ouvido a gente já se submete. Já entra de cabeça, já entrega a vida. Ter zelo pelo corpo, ao ponto de que isso nos devore. Que isso nos devore. Que antes de se preocupar com a gente, que a gente venha ter zelo pelo corpo de Cristo. Zelo em cuidar. Zelo em trazer vida, em servir. Zelo em acrescentar. Sabe aquela pessoa que entra na igreja e ela transforma a igreja pro bom? Que você fala assim: ainda bem que fulano entrou na igreja, a igreja é outra depois que fulano entrou. Uou! Seja essa pessoa. Seja essa pessoa. Hoje o vídeo tá até mais longo que o normal, porque realmente essa palavra, ela ficou muito assim, ó, me remoendo por alguns dias. Por alguns dias, sabe? E eu acredito que a gente precisa se posicionar de uma maneira mais esperta, mais inteligente e mais zelosa, sabe? E eu sei que se adaptar em igreja, assim, gente, é doloroso. Eu tô num momento extremamente ansiosa, porque eu já conheci muita gente, mas eu ainda não tenho intimidade com ninguém. Então, esse meio termo, gente, me devora, entendeu? Eu fico mal, tema de terapia. Porque eu queria me sentir mais parte logo, eu queria que as coisas fossem assim, assado. E é processo, sabe? Essas coisas também são processo. E eu preciso toda hora me lembrar que o meu zelo precisa estar no corpo. A minha preocupação precisa estar no corpo e não em mim, na minha satisfação, no que eu acho que eu preciso ganhar da comunidade. Pois é, meus amores. Pois é. Espero que isso faça sentido no coração de vocês e que isso fortaleça vocês que estão tão desanimados com a igreja a se posicionar de uma maneira diferente e a talvez até se inserir numa comunidade, numa igreja, numa dinâmica mais saudável, numa dinâmica mais tranquila, mais cristocêntrica. Porque tem muita cultura de igreja também que incentiva esse tipo de adoração ao pastor, à liderança, né? Parece que eles são os únicos, como posso dizer, aptos a se relacionar com a igreja também. Ninguém é melhor que eles. Espero que vocês tenham gostado. Oro realmente para que teu coração aí, cara, não desanime, tá? Não desanime. E que o zelo pelo corpo do Senhor floresça, queime aí no seu coração. Tá bom? Um beijo, meus amores. Não esquece de se inscrever aqui no canal e comenta aí. Comenta aí sua história, quero saber. Beijo, até o próximo vídeo.